Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje nós vamos falar sobre a propriedade dos sentimentos. Olá, meu nome é Daniela e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é a propriedade dos sentimentos. Todos nós sentimos medo, tristeza, raiva, alegria e amor. E as crianças também. E esse é um desafio enorme muitas vezes, porque quando a gente vê um filho nosso triste, a vontade é tirar com a mão, a vontade é acabar com aquilo imediatamente. Mas quando a gente faz isso, a gente tira a criança desse momento difícil da tristeza, ela não atravessa esse momento, ela não cicatriza esse momento. E isso vai fazendo com que ela aprenda que esse é um momento a ser evitado, esse é um momento a fugir dele, que a gente tem que sair correndo da tristeza. E a tristeza nada mais é do que um grande túnel que a gente vai atravessando e que a gente muitas vezes chora, muitas vezes dói, mas que a hora que esse túnel termina, a luz volta, a luz aparece. Essa descoberta para as crianças, ela precisa acontecer com a nossa ajuda. E quando as crianças têm a nossa ajuda, o nosso colo, esse túnel ele fica muito mais curtinho. Então, nosso desafio, quando a gente encontra um pequeno triste, uma pequenininha triste, é dar colo, conversar, ajudar essa criança a nomear os sentimentos que ela tem, ajudar essa criança a nomear esse desconforto que ela está sentindo e a encontrar soluções. Quando a criança sente esse apoio, ela se acalma. Assim é com a tristeza. Com a raiva acontece um pouquinho diferente. A criança, quando ela tem raiva, normalmente a raiva é um sentimento que explode muito mais para fora até do que para dentro, principalmente com as crianças. Então ela vai jogar as coisas, ela vai brigar com as coisas, ela vai bater nas pessoas, ela vai morder os outros, ela se morde, se machuca. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então é muito importante que a gente demonstre para a criança o quanto ela pode sim sentir raiva, mas que ela não pode agir na raiva. E essa é uma distância bem grande para nós e para eles. A raiva é interessante porque a gente recebe estímulos do mundo o tempo todo. E em cima desses estímulos a gente desenvolve um sentimento. Muitas vezes a gente culpa os outros da raiva que nós estamos sentindo. Mas quando a gente pode entender que aquele estímulo vai existir e eu que decido como que eu me relaciono com ele, a gente começa a sair dessa reação e começa a criar a nossa experiência de vida. Com as crianças não é diferente. Então, o nosso grande desafio é orientar essa criança para que ela não destrua com a raiva que ela está sentindo, e sim que ela se acalme e que ela consiga transformar toda essa ebulição em uma fala, toda essa ebulição em uma postura, toda essa ebulição em uma resposta ativa e proativa perante um desconforto. Ela pode falar brava, ela pode se colocar, talvez ela possa dar um grito se ela precisar, numa bela de uma almofada. Mas a catarse pela catarse, ela vai gerar cada vez mais catarse. O importante mesmo é a gente conseguir transformar essa raiva em comunicação. E isso, com a ajuda do adulto, é possível. Então, se o filho está tendo um ataque de raiva, calma. Ficar mais brava não vai resolver. Vale a pena olhar nos olhos, chamar e dizer: eu quero muito te ajudar, mas dessa maneira eu não estou conseguindo. Eu preciso que você se acalme. E se ele estiver batendo em alguém, ou batendo em si mesmo, ou quebrando as coisas, segure ele com muito amor, com firmeza, mas não deixe que ele faça isso. Isso é muito importante. A agressão física, seja com ele mesmo, seja com os outros ou com as coisas, deixa um resquício muito ruim desse momento e faz com que a criança se sinta muito mal depois. Então essa ajuda, ela é uma gotinha de água caindo ao longo de um grande tempo. E esse grande tempo, ele gera aprendizado e a gente tem a grande chance de se tornar uma sociedade um pouco mais tranquila e menos reativa, com toda essa educação acontecendo. O outro sentimento é o medo. E muitas vezes, quando a gente vê um filho nosso com medo, a gente tem o grande desafio que é não sentir medo dele ter medo. Então, tanto medo que ele sinta medo, que a gente também já fica com um monte de medo. O medo ele também funciona como um grande túnel
que precisa ser atravessado, que precisa ser investigado e que tem, de novo, a nossa grande mente tagarela, como a gente já falou em outro vídeo do medo, atuando a todo vapor. Nosso grande desafio é ajudar a aquietar essa mente, chamar a atenção para a respiração, para o encontro, para os olhos nos olhos e dizer, eu estou junto, a gente vai atravessar isso aqui juntos. E é muito bonito ver o quanto a criança, quando ela consegue atravessar esse caminho, o quanto ela fica feliz e satisfeita por ter vencido o medo. Agora, quando a gente tem medo de que eles tenham medo e quando eles estão com medo a gente está com mais medo ainda, a leitura que a criança tem desse momento deve ser muito perigoso, porque afinal de contas minha mãe está com medo. Esses 3 sentimentos, eles geram esse desconforto, mas eles geram muito aprendizado também. Agora, com a alegria, fica muito mais fácil. A gente quer alegria o tempo inteiro. Mas a alegria, eu falo que é igual pipoca. Precisa de óleo, milho, mas precisa de calor. Então, se a gente não está disposto e não tem a disponibilidade interna para a alegria, ela também não aparece. Às vezes ela pode aparecer numa corrida para o banho, em vez de vamos para o banho, vamos para o banho, vamos para o banho. Às vezes ela pode aparecer numa surpresa, num susto, num beijo cheio de cosquinha. E essa alegria, ela é o que recheia o nosso dia a dia, a nossa vida, com toda essa gostosura que é estar junto. E o amor incondicional, repleto de reconhecimento, repleto de ternura, de carinho e de algo que diz o tempo inteiro para essa criança, você é muito amado e é muito bom receber o seu amor. Quando uma criança se sente amada e percebe o quanto ela é importante, o quanto ela é reconhecida como um ser de luz, essa criança, ela vai recebendo um depósito enorme de autoconfiança. Ela vai percebendo o quanto ela vale a pena viver, o quanto ela tem a vida pela frente, o quanto vale a pena se relacionar. Porque os relacionamentos são sim algo muito bom na vida dela. A dica que eu queria dar hoje para vocês é a respeito dos seus sentimentos. Como você lida com eles. Como que você, adulto, lida com a raiva, com a tristeza e com o medo. A gente querer ajudar uma criança a fazer algo que a gente ainda não sabe é muito mais difícil. Então, se você tem dificuldade em atravessar a sua tristeza, olhe para a sua criança, busque ajuda. Perceba que esse é um caminho que, apesar de assustador, é um caminho que vale a pena percorrer. Porque quando a gente atravessa os sentimentos e as situações difíceis e a gente pode olhar para trás, a única coisa que a gente pode reconhecer é o aprendizado que a gente teve. E aí a dor para de doer. E é uma dor que chega, quando para de doer e tem aprendizado, chega a gerar alegria. Então faça essa pesquisa com você primeiro. Para a hora que você encontrar o seu filho triste, ou com medo, ou bravo, você saber também compartilhar essa caminhada com ele, porque você já sabe fazer isso com você. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau!